Olá, gente, de volta, mais um vídeo, continuando aquele inicial, espero que vocês tenham praticado bastante isso, então, consegui colocar aqui a imagem, aqui do lado aqui, vocês estão vendo aí, que a gente está vendo a abordagem de Loomis, né? É claro, estou mostrando do meu jeito aqui, mas essa é a abordagem que ele quer que você faça mesmo, tá certo? Então, primeiro eu fiz, né, o esqueleto, né, básico aqui. Vocês vão ver depois, ele vai mostrar uma maneira dele fazer esse esqueleto aqui. Eu acho essa minha maneira aqui mais simples, mais direta, tá? E mais objetiva para o que a gente quer. Eu vou mostrar agora como é que a gente vai evoluir disso daqui para isso daqui, tá vendo? Que é basicamente o que vocês estão vendo ali do lado, só que no caso é a minha versão, né? É o que vocês vão fazer, vocês vão fazer mais ou menos a versão de vocês. E talvez, inicialmente, vocês não vão ficar 100% satisfeitos. Normal, tá bom? O mais importante aqui é lembrar aqui daquelas características que eu tinha falado, né? Então, é a altura de 8 cabeças, a altura dos ombros, 1/3, né? A altura aqui, assim, da mão também, né? 1/3. É, se você considerar que a mão aberta, a mão com os dedos estendidos, vai praticamente lá, ó, na sexta cabeça aqui, assim, né? Aí, desculpa, lá na quinta cabeça aqui, assim, tá? Nessa altura de cá, né? A sexta cabeça, a base do joelho, também é importante essa referência aqui. Lembrar da referência de que o umbigo também é mais ou menos na mesma altura do cotovelo, tá? Essa também é outra característica bem importante, ok? E o braço dá uma saidinha para fora e para dentro assim. Vocês vão ver que no feminino, que a gente vai montar, que aqui eu também já fiz mais ou menos a minha versão, né? E eu aconselho vocês fazerem assim também, tá? Principalmente se for fazer personagem. Faz grandão numa folha 3, aí faz bem caprichado e meio que deixa sempre de referência para você olhar depois, tá? Bom, então eu vou continuar esse daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, como vocês vão ver, o Loomis, ele mostra esse exemplo de cá, tá vendo? Para o masculino e feminino. Aqui é o que eu havia já até falado, tudo isso eu já falei na aula anterior, sobre as diferenças de cabeça, só que aqui agora eu estou mostrando. Então você está vendo que pode variar. A gente estava fazendo o quê? Aqui, ó, 8 cabeças, né? Esse daqui já são 9 cabeças e 8 cabeças e meio, ou 9 cabeças e meio, eu acho, de altura. 9 cabeças, né? Esses são 8 e meios, esse aqui é 8, esse aqui seria 7 cabeças e meio. Né? E aqui mostrando essa mesma relação de altura de cabeça para com a altura da, da idade, né? De acordo com a idade. Então você vê, um bebezinho tem só 4 cabeças de altura, mas é a cabeça do bebê. A cabeça não cresce muito, aqui está mostrando, ó, mais ou menos a relação da cabeça de um bebê, o quanto que ela cresce em relação à cabeça de um adulto. Mas o corpo cresce muito mais de uma maneira relativa do que a cabeça. A cabeça não cresce tanto, mas o corpo cresce bastante, como vocês estão vendo aqui. Tá certo? E aí a relação de cabeças vai mudando. Então essa página aqui mostra exatamente isso. Só que, né, igual eu tinha falado lá na pubis, ó, é sempre a metade do caminho, a metade da altura é sempre aqui. E isso continua sendo. Quer dizer, se bem que depois, quando vai ficando mais criança, ó, vai subindo, tá vendo? Vai ficando na altura do umbigo. Aí você já vê que o centro já é mais no umbigo para a criança. Ó. Mas uma coisa que parece que mantém, né? A altura do umbigo em relação ao cotovelo, ó, ela se mantém estável. E isso realmente se mantém. Você vê que o cotovelo sempre está na mesma altura do umbigo. Então isso já é uma coisa para ajudar em relação à a proporção variada, assim, né? Uma proporção que a gente chama de relativa. Essa aqui que é a história que eu tinha falado sobre o esquema plano do Loomis, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, tá?
Só que, por enquanto, a gente vai usar o quê? Formas bem simplificadas, mais esse tipo, esse boneco aqui, ó, que a gente está visando agora, tá? Que é aquele que eu mostrei para vocês. Sem muita anatomia, a gente não vai usar muita anatomia, tá vendo? Apesar do que aqui ele já usa uma certa anatomia, mas não precisa, tá? Aqui você pode usar uma coisa mais simplificada, porque a anatomia ele vai tratar mais na frente, ó. Aqui é o boneco dele, tá vendo? É esse mesmo boneco que eu usei, é o que ele usa, né? Aí ele dá um pouquinho mais de volume para esse boneco. Esse boneco aqui, esse manequim, representa o esqueleto. Aí agora aqui ele já vai já dar uma boa ênfase no, na anatomia até, né? Eu acho que de repente o válido mesmo seria de repente eu seguir isso daqui, né? Então é o que eu vou fazer. Eu vou seguir esse padrão aqui, né? Que aí a gente já vai estar atendendo a essas características aqui. Mas se quiser, pode também fazer, ó, esse daqui, tá vendo? Esse boneco aqui mais simplificado ainda, né? Se você for mais iniciante, vai para esse de cá, ok? Esse de cá é o que eu vou mostrar agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Eu vou transformar isso daqui nesse boneco do Loomis ali. O que não vai ser nada difícil, tá certo? Então, vou seguindo aqui para a transformação dele e já vou dar alguns nomes pro, para os músculos, né? A diferença, vocês vão perguntar assim, poxa, mas e esse de cá, né, que eu tinha falado? A diferença disso daqui para o que vocês estão vendo aqui na tela é que o que está na tela, ele separa melhor o conjunto de músculos. Então, por exemplo, você tem o deltoide. O deltoide esse músculo aqui do ombro. Tá vendo? Na verdade, esse músculo são 3 músculos que formam uma coisa mais ou menos assim. E tem uma parte lá atrás, que aqui não dá para ver direito. A parte de trás fica mais para trás mesmo, então a gente não vê direito. Então fica mais ou menos assim. Ver só uma partezinha ali. Uma coisa mais ou menos assim. Minha anatomia não é perfeita aqui não. Tá? Então, o que que acontece? Nesse estilo aqui, eu não desenho por inteiro. Eu deixo muita coisa subentendida. Então, para desenhar esse músculo, eu fiz aqui o contorno e eu uso algumas linhas. Tipo, eu uso esse biquinho de cada linha e faço assim. E aqui eu uso essa partezinha dessa linha e pronto. Aqui você já está subentendendo todo aquele deltoide ali. Enquanto no que vocês estão vendo bem aqui, você já tem o deltoide todo definidinho. Então a gente vai fazer primeiro definidinho e depois eu vou mostrar. Aí depois a gente vai voltar lá para frente, que acho que vai ser melhor, mais fácil. Ok? Porque esse daqui já fica até, a gente já introduz melhor a questão da anatomia e de como que ela funciona. Então, sem mais muito papo, vamos começar a transformar então esse desenho nesse que vocês estão vendo do lado ali. Então, se vocês já chegaram aqui, o que eu posso fazer agora, o que eu vou fazer, eu vou dar uma apagada de levinho, só para deixar fraquinho, que a gente vai aproveitar isso daqui. E aí eu vou fazer com lápis colorido esse primeiro esqueleto, tá? E depois eu vou preencher ele com lápis normal. Fazer os músculos ali, né, que estão representados com lápis normal, certo? Então vamos lá. Então a primeira coisa aqui, vamos começar pela cabeça. E aí a gente vai fazer aqui o pescoço. E aqui desce como se fosse um V, tá vendo? Isso aqui vai formar o músculo que vem lá de trás da orelha, que é o músculo do pescoço.
certo? É um dos principais músculos do pescoço. Tem outros envolvidos, mas esse é um dos principais, tá? Esternomastoide. Então, aos poucos a gente já vai falando o nome desses músculos, tá? Bom, aí agora aqui atrás, ó, você vai ter os trapézio. E vocês vão me desculpar, às vezes eu vou errar o nome desses músculos, às vezes tem alguns nomes que não são mais usados e eu uso livros às vezes mais antigos, e a outra coisa é que eu confundo também, porque eu uso muito livro em inglês, e aí eu tenho às vezes um nome em inglês, mas não tenho em português. Bom, o que que acontece aqui com esse trapézio? Já vamos pegar esse trapézio, a gente já vai aproveitar ele, tá vendo que ele é quase como se fosse um círculo? E vocês vão fazer dentro daquele copo de cabeça para baixo, não tinha sido isso que eu tinha falado na outra aula, a gente vai fazer meio círculo assim. Só que esse daqui, ó, é um pouquinho mais, a gente vai fazer ele um pouquinho mais para cima. Pode fazer, acho que até lá embaixo mesmo onde estava. Pode fazer lá. E aqui vai ficar reto mesmo. Só que aqui na frente a gente vai fazer a abertura. Então a única coisa que a gente fez, na verdade, foi meio que arredondar aquela forma, tá vendo? Por isso que eu gosto da forma mais quadrada, porque fica mais direto, fica mais fácil de desenhar. Certo? Então ficou claro até aqui? E aí, ó, tem a linha aqui, ó, no centro. Pode fazer essa linha aqui. O que que vai acontecer? Aqui você vai formar aquele músculo que eu falei, que é o deltoide. Só que aqui ele passa, é quase como se fosse uma capa que está passando por cima. A gente não tinha desenhado uma bola aqui assim para representar como se fosse o ombro. Aí aqui você está colocando como se fosse uma capa assim, ó, que está envolvendo aqui. Aqui está aquela bola do ombro, ó. E aí você vai fazer como se fosse uma capa assim, ó, igual a minha mão, tá vendo? Envolvendo assim, ó, tá? E aí dá até para ver a voltinha lá por detrás aqui, ó. Né? E aí dessa capa, o que que acontece? Ela desce aqui, faz uma curva. Aí aqui vocês vão fazer, por enquanto, vocês vão desenhar reto mesmo. Pode fazer reto. Ou até um pouquinho curvadinho, muito de leve para cima. Uma curvinha muito suave para cima, quase imperceptível. E aí para cá, faz assim. E aí aqui também, ó, vai envolver lá aquela bola e fazer assim. Faz igual uma capa, tá vendo? Fica igual uma armadura. Certo? A gente vai aproveitar até aquela bola lá, que ela vai ser como se fosse um encaixe do osso, tá? E vocês, depois, quando eu mostrar, se vocês tiverem curiosidade de pesquisarem, vocês vão ver que o encaixe é quase isso mesmo, praticamente uma bolinha mesmo que encaixa no outro osso, tá? É assim que funciona mesmo o esqueleto humano. O que vai acontecer com alguns lugares é o seguinte, por exemplo, no ombro, você tem vários tipos de movimento. Então, o ombro tem tipo um encaixe assim arredondado, e o ombro encaixa como se fosse uma bola. Então, isso permite vários tipos de movimento, né? É um encaixe assim, ó. Você tem um osso, que a gente vai ver depois, é um osso lá das costas, é um osso que forma tipo uma asa assim, a gente vai ver ele depois, não vou nem falar agora, né, tá? Mas ele vai ter um encaixe que faz assim, ó. É como se fosse, imagina uma bola de tênis que você cortou o centro, que ficou oca. Não sei se vocês já viram uma bola de tênis cortada no meio assim, ela ficou oca. E aí, o osso do braço vem aqui assim, ó, e ele tem literalmente como se fosse uma parte redonda. Tá dando para ver? Desenho legal. Ok, tá dando para ver. Ele tem literalmente como se fosse uma parte redonda. E aí, só que eu desenhei aqui meio de lado, né? Eu desenhei errado aqui, tá? Mas eu estou mostrando como é que eu encaixo. E o braço, ele encaixa aqui assim. Então, isso permite que você faça tudo quanto é tipo de movimento.
você pode subir, descer, girar. Por isso que o braço aqui em cima faz um monte de movimento. Já o braço aqui na região do cotovelo, né? Você fala assim: ah, não, você pode torcer. Mas na verdade esse não é o movimento que faz no cotovelo. O cotovelo, o único movimento que você tem realmente no cotovelo é só o movimento como se fosse de encaixe de maçaneta de porta. Que aí você já tem um encaixe assim, ó. É como se você tivesse uma coisa assim, um encaixe aqui, uma peça, como se fosse uma chave fechadura, né? É um encaixe como se fosse chave fechadura. Só que aí quando ele encaixou aqui assim, o que que acontece? Na hora que ele vem até aqui, ó, para cá ele não consegue mais se movimentar. Então ele só faz isso daqui. Ele não consegue girar também, entendeu? Com esse encaixe, se for um encaixe assim, né? Como se fosse o que a gente chama encaixe chave fechadura, tá certo? É igual o encaixe de porta, por exemplo. Isso é o que acontece na região do cotovelo, tá certo? Isso tudo vai ser importante para depois vocês entenderem como é que é o movimento, né? Bom, então para cá vai descer o quê? Vai descer um osso. E no osso, como é que a gente vai representar? Onde o osso encontra com o outro, a gente faz uma região, pode fazer uma bolinha também, tá? Que funciona legal. E aí a gente vai fazer aqui a mão. Vamos chamar atenção também para... Ó, e aqui também, até na região pode fazer, tá vendo? Um pouquinho mais gordinho aqui, ó. Onde tem o encaixe no pulso, onde tem o encaixe do cotovelo. E aqui também, mesma coisa. E a gente está mantendo na altura lá daquele umbigo. E aí na região do pulso também faz o encaixe mesmo, como se fosse um ossinho mesmo que a gente está fazendo. E aí vem a mão. A mão tem esse formato aqui, ó. Meio que eu faço meio parecido um, como é que eu vou falar? Tipo um losango, ó. Mais ou menos um losango, só que daqui ele é reto. Tá vendo? Parece um losango assim, ó. Descobri que fazendo mão assim fica fácil de fazer, tá? Bom, mas a mão é o menos preocupante. Agora aqui a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai encaixar. Que a gente vai encaixar o tórax, crânio, tórax e pelvis. Só que aqui a gente vai encaixar a pelvis. Eu tinha desenhado ela assim. Você lembra quando eu tinha falado que ali você tem a pubis, né? Exatamente ali, ó. É como se ali fosse a região onde você vai encaixar, vamos dizer, uma cueca ou fazer a calcinha, como se fosse assim. Ali você vai imaginar que é um disco. E um disco, quando você vê ele, igual esse aqui, ó. Só que quando você vê ele de frente, ele fica assim, ele fica parecendo uma reta. Então é isso. Só que quando você olhar para aquele negócio de lado, ele vai ser assim, ó, redondo. Tá certo? Igual ele está mostrando. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nesse desenho aqui, ó, tá vendo? Tá? Vou mostrar aqui em cima. É claro, precisa baixar o livro, lembra que pode baixar o livro. Então é isso aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que a gente está desenhando. Então de lado, ó, é um círculo. Tá certo? Isso é muito importante. Lembra? Eu estou mostrando aqui esse do Loomis, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse. Eu, na verdade, não uso, não gosto tanto de usar essa referência. Bom, aqui tem uma coisa que é interessante do Loomis, é que ele faz já o desenho do fêmur. O fêmur é esse osso que a gente está desenhando aqui. E ele é o maior osso, o osso mais longo que a gente tem no corpo humano. E ele tem mesmo essa, tá vendo? Ele tem meio esse desenho, ó, que meio que parece um S ao contrário, mas bem suave, né? Nem é ao contrário não, né? Um S é assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. O S é assim, né? Só que ele é bem, ó,
suave, muito suave, tem uma curvatura muito suave, tá? Então isso que eu vou chamar curva S. Eu falo isso muitas vezes nos meus vídeos. E aí ele termina aqui assim, tipo numa caixinha, ok? Né? E na frente você tem a patela. A patela pode fazer tipo uma bolinha assim. Aí depois aqui também faz um pouquinho torto, também é tipo uma curva S, levinha, só que mais leve do que no fêmur. Não vamos falar muito nome de osso não, mas o fêmur a gente já pode falar. Então aí agora vou só conectar, tá vendo? Só conectar aqui aqueles dois discos, né? Que formam, no caso aqui, a pelvis, tá? Ou a bacia, né? As pessoas chamam de bacia, tá? Porque a ideia é que isso aqui é como se fosse uma bacia mesmo, né? Ela é meio assim, só que ela, vamos dizer, é uma bacia com alguns furos, né? Que é por onde que tem que, vamos dizer assim, sair as coisas dali, né? É... Bom, então chegamos no esqueleto. Acho que eu vou dar novamente uma leve apagadinha nele aqui. Lembra, gente, qualquer coisa é só pegar, baixar o livro e copiar isso daqui tudo, né? Eu tenho a outra aula inteirinha explicando como chegar aqui, até uma forma mais simples do que a dele. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai preencher com os principais músculos, né? Então, agora a gente vai ter aqui, igual eu falei, crânio, aqui você tem os mastoídeos, que são os dois músculos que vão ligar aqui, ó. Tá? Eles têm mais ou menos esse formato assim. A gente vai ver isso tudo com mais detalhe depois. A gente já pode ir praticando isso daqui. Esse daqui é o músculo, na verdade, lá nas costas, mas alguns músculos, o que acontece? A gente pode ver uma parte deles, dependendo de onde você olha, tá? Então, esse daqui é o trapézio, né? Aí aqui, a gente faz, o pessoal chama de saboneteira, né? Ali é a clavícula, certo? Então, são dois ossinhos assim, ó, né? Elas formam essa parte aqui. E aí vai ligar na clavícula aqui, ó, onde terminou o trapézio, essa parte aqui vai vir como se fosse uma volta aqui, ó, novamente curva S, ó, e vai fazer uma leve curva S aqui. E aqui vai ligar como se fosse um redondo aqui. Novamente, ó, saiu, tá vendo que é mais ou menos de onde saiu ali, ó, o trapézio, vem para cá, aí forma uma curva S, ó, onde está o osso. O que acontece? Tem que lembrar que os músculos estão sempre ligados em ossos. Isso vai facilitar muito depois na hora de você desenhar os músculos, tá? Como desenhar eles. Aí agora, daqui, como se fosse debaixo... desculpa. Esses dois músculos que a gente desenhou, eu quando começo a desenhar, eu sempre me esqueço o nome de músculo. Eu estou desenhando assim, eu me esqueço. É impressionante. São os deltoides, pronto, veio.
Tá vendo? E é tão óbvio, eu sempre falo toda hora, mas quando eu estou desenhando eu esqueço. Mas enfim, aí agora aqui são os peitorais. Na verdade, você tem peitoral maior, peitoral menor. Aqui é uma simplificação, é só lembrar que é peitoral. E o peitoral, na frente aqui, é interessante deixar como se fosse um vãozinho entre eles assim, tá? E em cima aqui, ó, é uma leve curva, muito leve. Pode fazer meio curvadinho para cima mesmo, vendo onde eles encaixam, ok? Eles vão, onde eles encaixam aqui também, você pode tomar como base, mais ou menos, ó, a altura ali, tá vendo? Daquele finalzinho de cá, tá vendo? Que vai ser o quê? Mais ou menos a largura do que você vai ter aqui da, da região da pelvis, da cintura, da bacia, como vocês quiserem chamar. Ok? Tudo isso é muito importante, gente, né? Faz parte do estudo, tá? Bom, agora aqui vocês já conhecem. Aqui vai representar, está representando basicamente o bíceps, né? Nem estou fazendo aqui o tríceps, caso. E aí aqui vem os músculos do antebraço. Também não estou nem representando o músculo direito. O importante é meio que mostrar que esse músculo aqui, ele está vendo? Ele tem essa parte aqui que é mais, vamos dizer, o pessoal gosta de chamar assim, é mais gordinha, né? É isso mesmo, é mais gordinha, um pouquinho mais larga do que essa região de cá, tá certo? Esse desenho não ficou tão legal, tá? Eu vou desenhando e explicando, eu tô... Bom, agora aqui também, se a gente está representando os dorsais, e aí aqui do lado, você pode até fazer no início, encostando aqui, mas essa volta aqui, não é bom fazer ela encostar aqui no canto não, ó, tem um espacinho aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo aqui? A lateral tem um espacinho ali, tá? E isso daqui vai descer até a região da pelvis aqui. Ó, vai fazer aqui, é quase como se fosse um desenho de uma cápsula, tá vendo? Essa, vamos dizer, como se fosse cápsula ali, está representando o reto do abdômen. Na verdade, às vezes tem 6, 8 músculos aqui assim, tá? Nessa região de cá. Ok? Em inglês a galera chama six packs, eight pack, enfim. Bom, agora aqui são os oblíquos, tá? Os oblíquos é por causa disso, eles são oblíquos, eles são laterais. Eles vêm meio de lado aqui, ó. Eles encaixam aqui na lateral, tá? A função desses aqui é meio que servir como se fosse, vamos dizer, como se fosse amortecedor do, do tórax, né, em relação ao a pelvis, né? Então, quando você colocar, por exemplo, se você dobra o corpo de lado, esse músculo aqui ele vai ficar estufadinho, então ele vai sair para fora, assim, tá? Depois a gente vai ver isso na parte de movimento. Bom, agora aqui tem uma parte que é muito interessante, né, aquela construção do lúmbis, e que é muito importante também. Lembra quando a gente desenhou aqui esse disco, só que o disco estava sendo visto como se fosse assim, né? Como a gente estivesse vendo ele. Opa, peraí. Deixa eu colocar na câmera aqui. Assim, né? Aí a gente vai ver o disco e vai parecer uma reta, né? Só que, ó, uma coisa muito importante. Na hora que vai fazer aqui a cabeça do fêmur, que é essa saidinha, tá vendo? O fêmur, ele encaixa de lado no,
na pelvis, ou bacia, como você quiser chamar, meio de lado aqui, assim, ó, bem no centro, como se fosse no centro daquele disco ali, tá vendo? Só que essa parte aqui, ó, isso é muito importante, sai, ó, se você fizer uma reta aqui, ó, ela é um pouquinho mais larga do que essa outra partezinha de cá. Deixa eu dar um close aqui. Estão vendo ali? Então, a cabeça do fêmur aqui, ó, tem que sair um pouquinho para fora em relação a essa partezinha de cá. Isso aqui estão representando alguns ossos. E esses ossos, o que que acontece? Por isso que a gente desenhou aquele gordinho aqui na mão. É para representar o osso que fica, às vezes, a gente tem algumas regiões do corpo onde o osso fica na superfície do corpo. Essa aqui é uma região. A cabeça do fêmur é outra. Então aqui você meio que tem que mostrar isso. Fazer ali como se tivesse acompanhando exatamente em cima daquele osso ali. Ok? E aí agora aqui ele vai descer como se fosse numa curva e na hora que ele chegou no joelho, ele desce reto. Então na lateral do joelho, desce como se fosse reto. Aí aqui a gente vai ter os músculos da perna, né? A gente sabe que ele faz o quê? Ele dá uma engordadinha aqui assim e aqui ele afina. Né? Muito parecido até, de certa forma, com o que acontece no braço, só que o desenho é um pouquinho diferente. No braço a gente, principalmente o osso mais interno aqui, você pode fazer ele mais exageradinho um pouquinho. Né? A gente vai ver um pouquinho mais esse detalhe ali. Aí aqui vai estar o joelho. E agora a perna, o que que acontece? A perna, você vai ligar esse músculo. O músculo que sai daqui, a gente chama ele de vasto interno. Então, esse vasto ele vai se ligar lá na cabeça do fêmur. Então, ele dá a volta para cá. Ó. Então, ele vem para cá. Ó. Vocês estão vendo lá no desenho? Ele meio que acompanha aquele meio torto da perna, porque vocês têm que acostumar que a coxa, na verdade, ela não é reta, ela é um pouco curvada, vamos dizer assim, ó, tá? Um pouquinho curvada assim, porque você vem a cabeça do fêmur, depois você vem aqui, ó, e fica reto, tá? Isso é muito importante entender na hora de estudar anatomia e principalmente estudar esses princípios aqui do Loomis. Bom, aqui tá, né, a região sexual. E aí, ó, de onde terminou, tem um espaço aqui no meio, né? Isso também é muito importante. Tem um espaço aqui, e aonde terminou ali aquele espaço ali, tem que ter um espaço aqui também no meio da perna, tá? A perna uma na outra não pode ser totalmente grudada, não. Então, ó, aqui está esse boneco de frente. Será que rola jogar um... Vamos ver se passar um nanquim nele. Se facilita. Só que minha mão vai ficar um pouquinho na frente de fazer. Mas lembra, gente, qualquer coisa, só pegar o livro, só baixar. Eu disponibilizei os links para poder baixar. Estão em domínio público. E o importante de desenhar isso várias vezes e tentar é exatamente para aí você faz às vezes na primeira vez, aí não vai gostar muito da aparência e vai fazendo, buscando melhorar, né, como se diz assim, o design, né, do seu desenho. E lá no Google Class eu deixei alguns exemplos, né, onde
peguei exemplos da internet mesmo, de fichas de personagem, que é o que eles fazem, por exemplo, na Disney, na maioria das indústrias, e até quem faz também quadrinho também faz isso, que é o quê? São estudos, né, de ver o personagem, fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Fazer a versão do personagem de frente, de lado, de costas. Depois ainda tem outras ainda com expressão, né? Antes de inventar um personagem, você tem que fazer muitos testes com ele e desenhar, principalmente desenhar ele muitas e muitas vezes até acostumar a desenhar ele, né? Então, a primeira versão até que você desenha, que você gosta, você vai ter que tipo deixar ele na parede ali e ficar tentando copiar daquela, tem que partir dela. Por isso que é tão importante conhecer bem as formas simples e aprender a simplificar e usar formas simples, porque é assim que você constrói um personagem. E para ele ficar sempre daquela forma certinha, no início principalmente, você vai depender de usar essas formas. Partir dessas formas simples. Bom, tem algumas outras coisas aqui que o Loomis mostra, que ele faz aqui, por exemplo, e você vê que acaba dando certinho quando, quer dizer, não tão certinho assim, mas um umbigo com mamilo vai dar mais ou menos exatamente ali onde está a altura, vamos dizer assim, máxima aqui, ó, do ombro. Porque aí dessa altura de cá, o ombro já começa a cair, ó. Depois ele ainda vem e dá uma outra volta, certo? E aqui eu não representei os outros músculos, não. Né? O braço não representei praticamente nada. Então a gente viu um pouquinho aqui, foi os externos mastoides, que estão aqui do pescoço, clavícula, aqui trapézio, os ombros, né? São os deltoides, peitoral, na verdade peitorais, né? São os peitorais maiores. Né? Aí daqui a gente só viu que, né? Sai aqui o bíceps, ó, de repente. A gente viu de cá. Aqui eu nem desenhei, né? Bom, esse daqui a gente não viu. A gente viu que esses dois pequenininhos aqui, ó, laterais, são os oblíquos, né? E aqui em cima, aqui no meio, o reto do abdômen. E esse que vem meio de lado aqui, a gente viu, e ele está desenhado incompleto ainda, tá? Esse daqui, a gente viu que ele é o vasto interno. Interno porque ele está na parte mais interna. Você vai ter o vasto externo que está na parte mais externa do corpo, mais para fora, tá certo? Aí tem as coisas de anatomia. Bom, esse design aqui desse meu boneco não ficou o melhor design, não. Ele ficou meio esquisitinho, eu achei. Agora que eu estou olhando aqui para ele, eu estou vendo que eu não gostei muito dele, não. Acho que a minha folha está muito inclinada, ele ficou meio esquisitinho. Eu achei, sei lá. Mas até que dá para ir com ele. Achei que, sei lá, ficou meio magrelo demais. Mas tá legal, tá? Até porque o que que acontece? A preocupação maior com isso daqui, com o manequim, é você ter uma forma simples assim, para poder desenhar ele de várias formas. No início você demora pra caramba para desenhar, mas a ideia é desenhar ele de forma bem rápida. Né? Então no início você desenha ele por completo. Depois a ideia, às vezes, ó, é isso aqui, ó, fazer uma forma bem rápida dele e usar esse manequim para fazer estudos assim, tá vendo? De movimento e tudo, mas bem rápidos.
Tá vendo que não é um desenho super elaborado. A ideia não é essa. Isso é usado como um instrumento, tá certo? Então é isso que ele vai mostrar. Bom, depois que a gente passar dessa parte do manequim, aí ele vai começar a aprofundar aqui na parte dos ossos primeiro, ok? Então aí a gente vai ver lá, que a gente já viu alguns ali, igual a gente já viu a clavícula, a gente vai ver outros ali também, a gente já viu aqui também o fêmur, ok? Então isso daqui é o que a gente acabou de fazer, só que de uma forma mais simplificada na visão do Loomis. Bom, não vai dar tempo nesse mesmo vídeo de eu fazer o outro. Eu vou deixar para um outro vídeo para fazer, senão vai ficar muito, muito longo. Tá? Acabei me delongando mais do que o necessário, que acabei fazendo uma revisão. Mas eu já vou guardar esse desenho aqui, porque aí vou a partir dele, a gente vai fazer ele de lado, tá? E aí eu vou fazer igual mostrei, da minha maneira, como que eu faço às vezes para começar o esboço. Vamos fazer de costas, vamos fazer o feminino também, de costas e de lado. Depois a ideia é tentar de repente pegar e fazer algumas, talvez não por completo, mas mostrar mais ou menos como que pode exagerar ou às vezes modificar algumas coisas na proporção. Tem que lembrar que essa proporção é de acordo com Loomis aqui, mas se você for estudar a proporção de outras coisas, você vai ver que outros desenhistas usam ainda outras proporções, né? No mangá, no Mônica Cebolinha, para um revistinha em quadrinho, para desenhar o Hulk, para desenhar o Venom, cada um deles vai ter uma proporção, às vezes, diferente, tá certo? Isso aqui é para usar como instrumento para poder desenhar essas coisas. Então é isso aí, espero que tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.